Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 16 de julho, 15º domingo do tempo comum. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 23. Naqueles dias, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 70 e de 30 frutos por sementes. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tens será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, para que olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu em meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu filho e minha filha, nesse domingo, dia do Senhor, Jesus nos ensina a parábola do semeador, E nessa missão do anúncio da palavra que nós ouvimos toda essa semana, Jesus ele faz aqui a comparação do semeador que semeou as sementes, e as sementes caiu em vários terrenos. Terreno à beira do caminho, um terreno pedregoso, terreno cheio de pedras,
um terreno ao meio dos espinhos e um terreno em terra boa. As sementes se caíram em vários terrenos. Esses terrenos simbolizam o coração humano, né? E um coração aí preparado é a terra boa, onde acolhe a palavra e, acolhendo a palavra, dá frutos de conversão, de mudança de vida e busca da santidade. Agora, meu filho e minha filha, há muita resistência em acolher a boa nova da salvação. Há aqueles, né, que ouvem a palavra de Deus com má vontade, isso mesmo, ouvem a palavra de Deus com má vontade, não dando aí, né, todo o crédito em ouvir a palavra do Senhor. Outras pessoas também que são muito preocupadas, né, com as coisas do mundo, apegadas com as coisas do mundo. Outros que são aí, que não são perseverantes, quando começa uma perseguição, já larga tudo, porque dizem assim, não, estão me perseguindo, estão falando mal de mim por causa da igreja, assim por diante, abandonam tudo. E a outra também, né, quando vem o próprio demônio e tira o que foi semeado no coração da pessoa. Diz aqui Jesus que é aquele terreno aí, aquele terreno que é à beira do caminho. Meu filho e minha filha, não permita que o inimigo tire a palavra de Deus de seu coração, como eu não devo permitir que o inimigo tire a palavra de Deus em meu coração. Como ele faz isso? Quando ele lança em nosso coração os desejos do mundo, os prazeres do mundo e assim por diante. Portanto, meus filhos, sejamos perseverantes, sejamos pessoas iluminadas e cheias do Espírito Santo e um coração como terra boa, que acolhe a palavra e ali vai dar muitos e muitos frutos de conversão. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.